caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! E Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Senhor, fala conosco pela Tua palavra. Mais uma vez nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fome, folhas, frutos. Embora Deus seja o Criador e sustentador de todas as coisas criadas no céu, no mar, nós assistimos essa semana a Artemis passando próximo à Lua, certamente um fato que moveu o mundo todo, que nos fez lembrar do Deus Criador e, sobretudo, alguns astronautas que estavam ali e que ressaltaram a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo. Embora Deus seja o Criador do mundo, de todas as coisas, nós cremos piamente nisso. A vontade desejada de Deus requer o entendimento de que Deus deseja que todos sejam salvos. O desejo de Deus. Há um desejo de Deus. E Deus deseja que todos cheguem ao crescimento e à maturação a ponto de reproduzirem para o seu reino, se tornando pessoas frutíferas e abençoadas, como Deus desejou que os apóstolos assim o fossem. Homens frutíferos, homens que pudessem entregar-se a Deus e aos planos de Deus e serem bênçãos. Isso, irmãos, é traduzido com a nação de Israel. A nação de Israel é o grande exemplo de que estamos afirmando, porque Deus tinha um grande plano para a nação de Israel. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 6, fala assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, Ele te escolheu. É uma referência ao povo hebreu, que foi tirado, do contexto do Egito e para uma liberdade, e a liberdade, sobretudo, era para o culto a Deus. Deus estava dizendo: eu escolhi você, nação de Israel. A Bíblia nos ensina também, no capítulo 43 de Isaías, que Deus remiu, salvou, e Deus escolheu e não rejeitou aquele povo que é o povo hebreu. Aí nós temos em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São afirmações bíblicas mostrando que Deus tinha um plano, sim, para o povo hebreu. Irmãos, portanto, o povo de Israel foi eleito, chamado para servir a Deus. Ou seja, diante de todas as outras nações do mundo da época, Deus separou uma nação para que conhecesse, soubesse quem era Deus, e essa nação testificasse para outras nações, os egípcios, os árabes, os filisteus, os amorreus, os ferezeus, quem era Deus. Então a missão do povo hebreu era saber quem era Deus, depois falar: olha, nós conhecemos o Deus verdadeiro, nós sabemos quem é o Deus único e verdadeiro. Aí, irmãos, o apóstolo João, ele faz uma afirmação que é muito dolorosa. No capítulo de número 1, verso 14, ele fala assim, que veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É uma referência em que Deus está dizendo: olha, Deus chamou o povo hebreu, chamou o povo também chamado judeu ou israelita, mas eles não receberam a Cristo. Na sua maioria, eles não entenderam a mensagem do Messias. E aí, irmãos, isso faz com que nós pensemos no que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9, verso 4 e 5. E o apóstolo Paulo, ele traz um ensino muito sério, que aquele povo, o povo hebreu,
ele recebeu algumas coisas de Deus. Como era um povo escolhido, eles receberam as promessas. Deus prometeu muitas coisas para aquele povo, por exemplo, para Abraão. Você se lembra da promessa que Deus fez para Abraão? Que ele deveria sair de Ur dos Caldeus, que ele faria de Abraão uma grande nação, e que a descendência dele seria como as estrelas do céu, numeroso, e como a areia do mar, incontável. Deus está dizendo isso, e Deus cumpriu essa promessa. Paulo também fala, em Romanos 9, que Deus era o Deus dos patriarcas. Quando nós falamos aqui nos sermões, nos estudos de Abraão, de Isaac, de Jacó, não são nomes de judeus comerciantes. São nomes de homens que Deus fez uma aliança com eles. Deus chamou Abraão e disse que faria, e Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua promessa com Isaac, o filho da promessa, filho de Abraão, com Sara. Deus cumpriu a promessa com Jacó, que é o Israel, o nome alterado é Israel. Deus cumpriu todas as suas promessas. E Deus, irmãos, é esse Deus que também chamou o povo para uma aliança. Todos nós que somos casados temos isso aqui no dedo, não temos? Quando eu olho para essa aliança, eu lembro de uma pessoa, cadê ela? Se você tem uma aliança no dedo, você lembra de alguém, não é? E Deus fez uma aliança com Moisés, e a aliança que Deus fez com Moisés implicou que Deus deu mandamentos para Moisés. E nós sabemos do Decálogo, os 10 mandamentos que Deus havia dado, para que, à medida que eles obedecessem aqueles mandamentos, Deus abençoaria o seu povo. Ou seja, Deus fez promessas, Deus deu os patriarcas, e Deus fez grandes alianças, e uma delas foi essa no contexto do Decálogo de Êxodo 20. E Deus deu a lei. Se nós pensarmos também na questão lá, quando Deus deu a lei para o seu povo, Deus deu a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral implica nos 10 mandamentos. A lei cerimonial, tudo que envolvia o culto a Deus, a maneira como Deus desejava ser cultuado. Porque, irmãos, culto a Deus não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele estabelece, é do jeito que Ele deixou escrito para que nós possamos cultuá-lo, não da nossa forma. O que acontece? Vejam que privilégio os israelitas tiveram. Promessa, patriarcas, alianças e lei. Tudo isso. E Romanos capítulo 11 traz uma mudança que depois nós vamos entender um pouquinho mais, e essa mudança drástica, ela se dá em função de que, apesar deles terem recebido isso tudo, aí Jesus vai dizer, tal qual João capítulo 1, verso 14, fala, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. No capítulo 11, irmãos, de Romanos, Paulo faz uma referência a Israel, e faz uma referência a Israel como uma oliveira. Uma oliveira. Paulo ensina que Israel buscava, mas não conseguiu ter um relacionamento profundo com Deus e entender de fato quem era Deus. Porque no verso de número 8 de Romanos 11, fala que Israel ficou com o coração endurecido, porque Israel ficou presa nos patriarcas, nas leis, nas promessas. Israel havia endurecido o seu coração. E aí no capítulo 11, verso 24, diz que Israel é chamada de oliveira, e que tinha seus ramos naturais, mas por causa da incredulidade de Israel, daquele povo, Deus enxertou um novo ramo, novos ramos, e aí Paulo chama isso de ramos bravos, ou oliveira brava. Israel, oliveira boa, e gentios, oliveira brava. Deus enxertou. O que é enxerto? É fazer um corte, uma parte de uma árvore, de um galho, e fazer ali a inserção de uma nova planta, e
amarrar aquilo ali de forma que o fruto seja outro. Irmãos, o que está acontecendo aqui? A Bíblia está dizendo que a oliveira era um sinal de fertilidade. Sinal de fertilidade. A relação de Israel com a oliveira aparece em várias passagens bíblicas. Simbolizava a planta nativa, região do Oriente, e um dos textos que mais fala de oliveira é Romanos capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala que Israel era essa oliveira boa. Só que Israel deixou de ser oliveira boa. E por causa disso, foi necessário enxertar um novo galho, um novo ramo, simbolizando que agora essa continuidade do culto a Deus, do serviço a Deus, não estava mais circunscrita aos israelitas. Mas agora, aquele culto que Deus desejava receber, e de fato recebeu no contexto do Antigo Testamento, agora não mais Deus poderia esperar que acontecesse por parte do povo hebreu. Porque o povo hebreu estava preso num entendimento até então correto, mas era incompleto. E por causa disso, irmãos, Deus enxertou um novo galho. Volto agora para o texto de Mateus, capítulo de número 21. O que está acontecendo aqui? Jesus está no domingo de Ramos. Ele adentra Jerusalém e pede que seus discípulos peguem um jumentinho, peça um jumento emprestado e fale que depois nós vamos devolver. Não é roubo. Pegou, foi emprestado, devolveu. E quando Jesus adentra Jerusalém, o povo que está ali, com os ramos das mãos, lembrando da Páscoa, contexto do Velho Testamento, vê Jesus entrar e, em função de tudo aquilo que Jesus havia feito na Judéia, Galiléia, Samaria e todos os cantos da região de Israel, que ele havia pregado, ensinado, feito curas, milagres, multiplicação de pães, peixes, transformação de água em vinho, a fama de Jesus chegou em vários lugares. Então, quando ele chega em Jerusalém, o povo está por receber a Jesus, montado no jumentinho. E o que está acontecendo? O povo está ali exaltando: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. O povo está dizendo isso, montado num jumentinho. E a multidão dizia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia, é ele o profeta. O povo está afirmando isso. Irmãos, lembre-se que Isaías capítulo 53 fala que ele veria o esforço do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Adentrar Jerusalém, em cima de um burrinho, fazia parte do trabalho de Cristo. O Cristo encarnado, o Deus encarnado, ele estava adentrando, cumprindo o seu ministério. Era o trabalho de Jesus. E Jesus, irmãos, quando chega então em Jerusalém, ele vai direto para o templo. Quando ele chega no templo, o que está acontecendo naquele templo? Cambistas, ou seja, gente vendendo coisas, e dentro do templo havia também salteadores. E quando ele olha para aquilo tudo, Jesus não se alegra. Não se alegra com entrar no templo que foi construído por Salomão e que havia sido destruído, foi reconstruído depois, mas ali estava a Arca da Aliança e tudo aquilo que representava o culto a Deus, descrito na lei cerimonial, descrito no que o livro de Levítico ensina, mas ali o templo, irmãos, virou um mercado. Um mercado. Cambistas, salteadores. Irmãos, isso nos faz pensar que no templo, Jesus se surpreende em ver a casa de Deus cheia de gente fazendo negócios, comprando, vendendo, transformando a igreja num verdadeiro mercado. E Jesus tem grande zelo pelo templo, tem grande zelo pela casa de Deus. E ali, naquele momento, irmãos, Jesus dá uma palavra de advertência aos presentes, não importasse quem quer que fosse.
E a palavra de Jesus foi: a minha casa será chamada casa de oração. E vocês transformaram esse lugar de culto num covil de salteadores, num lugar para venda. E, irmãos, observando um pouquinho mais a palavra covil, é uma metáfora, porque transformaram a casa num lugar onde as pessoas se encontravam para fazer coisas erradas. Salteadores eram ladrões, assassinos, gente da malandragem. E Jesus está dizendo: vocês transformaram esse lugar num lugar de gente ameaçadora. Vocês transformaram o templo num lugar de ameaça. Porque, irmãos, quem é que ia para o templo para adorar? Eles não iam. E Jesus, então, está trabalhando, e isso acontece quando ele adentra Jerusalém, adentra o templo, e ainda um pouco mais, Jesus trabalhando, ele cura coxos, ele cura cegos, e essas pessoas que estavam ali tomadas de enfermidade, estão tomadas de sofrimento e angústia. E novamente, irmãos, interessante, né? Porque estavam ali as crianças repetem aquilo que os adultos fazem. Se fazemos coisas boas, eles vão repetir coisas boas. Se fizermos coisas ruins, eles vão repetir e vão dizer: meu pai faz, minha mãe faz. E vão repetir o comportamento inadequado que os pais fazem. Por quê? Porque é repetição. Tempo de infância é um tempo de aprendizado por repetição. Aí vem os pedagogos, Vygotsky, Piaget e outros mais, que nos ensinam sobre isso, que é repetição, e vão aprender. E os adultos que disseram: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, agora as crianças ouviram aquilo, e quando Jesus está curando os coxos e os enfermos, as crianças repetem. E as crianças vão dizer: Hosana, o filho de Davi. Eu fico até pensando naquela voz infantilizada, as crianças todas gritando, exaltando quem é Jesus. Mas, irmãos, o que acontece? Há sempre aqueles que se incomodam com a exaltação de Cristo. E nesse caso, o que aconteceu? Os escribas e os sacerdotes. Quem eram os escribas? Eram pessoas que eram copistas da lei, como se fossem verdadeiros escrivãos. Eles redigiam em pergaminhos o texto hebraico. E eles eram como os tipógrafos da época. Eles repetiam, escreviam. Então, eles conseguiam repetir, através da escrita, várias partes do Velho Testamento. As profecias, os livros históricos, os salmos, eram copistas da lei. E eles estavam sempre dentro do templo. E havia também aqueles que eram os sacerdotes. O sacerdócio, ele foi levantado lá nos dias de Moisés, quando Deus deu as orientações para que houvesse o culto que fosse agradável a Deus e do jeito que Deus desejava que o culto fosse. Deus levantou os levitas, os sacerdotes e a figura do sumo sacerdote, apontando para Cristo. Então, quando os escribas e quando os sacerdotes observam as crianças exaltando a Cristo, irmão, sabe o que acontece? Os escribas se incomodam. Os sacerdotes também. Esses haviam sido levantados nos dias de Moisés para se dedicarem ao templo, ao culto, uma consagração completa e total a Deus, mas agora, esses que deveriam saber sobre Jesus, o Messias, não sabiam nada sobre Jesus. Os sacerdotes que deveriam celebrar o Cristo vivo diante deles, não sabiam nada, e muito pelo contrário, eles estão agindo de forma hostil para com Jesus. Eles estão agindo de forma severa para com Jesus. E em sequência, irmãos, diz o evangelista Mateus, depois desses fatos, Jesus se afasta, vai para os arredores de Jerusalém, e no dia seguinte, Jesus vai voltar para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, no caminho ele sente fome, como você e eu. O Jesus humano, ele sente fome, ele sente frio, ele sente sede, ele sente dor. E ele teve fome. E quando ele vai ter fome, irmãos, nada melhor do que
comer alguma coisa para saciar a nossa fome. E aí Jesus foi e viu uma figueira. E ao ver aquela figueira, ele observa que aquela figueira era tão cheia de folhas, tão tomada de folhas viçosas, e ele vai com a expectativa de pegar algum fruto daquele lugar. Como eu disse no início da fala, Deus tem expectativas, Deus tinha expectativas para com Israel. Deus tem expectativas, Jesus tinha expectativas de chegar e estou com fome, né? Será que você é como eu, que toda manhã tomar um cafezinho é sempre bom? Um cafezinho quentinho, se tiver um queijinho, melhor ainda, né? Jesus não estava esperando o café e o queijo. Jesus estava com a expectativa de pegar um figo. E quando ele se aproxima daquela figueira, irmãos, a Bíblia fala que Jesus procura e não acha nem um fruto. Nem um fruto. E ao não achar nenhum fruto, lembremos que Jesus fazia o seu trabalho. Jesus estava cumprindo a sua missão. E ao fato de Jesus ter fome, ele buscar alimento e não encontrar ali no pé de figueira, cheio de folhas, mas sem nenhum fruto, isso aborrece Jesus. Isso aborreceu Jesus. E aí Jesus dá uma palavra de ordem. E a palavra de ordem para Jesus é muito dura. Jesus está dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. O mesmo Deus que tem o poder para criar, o mesmo Cristo que teve o poder para transformar a água em vinho, o mesmo Cristo que disse para coxos: levanta e anda, o mesmo Cristo que passa o lodo na terra e passa nos olhos de um dos cegos e traz visão para ele, o mesmo Cristo que faz milagres de surdos ouvirem, é o mesmo Cristo que está dizendo para aquela figueira: olha, não vai nascer mais nenhum fruto de ti. Irmãos, vendo isso, os discípulos disseram: nossa, como secou tão depressa aquela figueira? Como secou tão depressa aquela figueira? Irmãos, aí, em cima disso, eu gostaria de extrair algumas lições com os irmãos. A maldição da figueira. A maldição da figueira. Jesus, ao encontrar uma figueira sem frutos, amaldiçoa e ela murcha. Esta ação simboliza o julgamento sobre Israel, que não produziu frutos espirituais, apesar de parecer promissora. O Rei dos Reis, aquele que é maior que o templo, adentrando Jerusalém, ramos, hosana ao que vem em nome do Senhor, ele adentra o templo. E quando ele adentra o templo, irmãos, algo nos surpreende, porque quando ele adentra o templo, ele encontra cambistas, ele encontra salteadores, que estão produzindo obras más, encontra sacerdotes e anciãos, que não estão ocupados em saber quem ele é. Estão ocupados em validar o que cambistas e salteadores estão fazendo no templo. É por isso que Jesus tem uma ira santa de jogar todos aqueles utensílios no chão, sem machucar pessoas, mas mostrando que a casa dele, o lugar do qual Deus havia separado desde os dias de Davi, é para o culto, para a celebração a Deus. E aquela figueira, sem fruto, apenas com folhas, representava Israel. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Era Israel que deu as costas para Deus, profetas, promessa, lei, patriarcas, e nada disso fazia sentido, e tudo isso apontando para Cristo, mas eles não entenderam que era Cristo. E o fato de não haver esse entendimento, irmãos, o próprio Deus encarnado está diante deles,
Mas eles não entendem, eles não discernem, eles não prestam atenção, ouvidos surdos, olhos cegos espiritualmente falando, sem discernimento espiritual de que o culto e a celebração era para o Deus vivo e Jesus era a própria manifestação do Deus vivo. A maldição veio, o julgamento e o juízo de Deus veio, porque havia incredulidade naquela geração de anciãos, escribas e sacerdotes. Os escribas era gente que leu a Bíblia tantas e tantas vezes, salmos, profetas, livros históricos, mas não entendiam o que estavam lendo. Sacerdotes, homens que foram levantados para celebrar a Deus, para serem intermediários entre o povo e Deus, em levar a oferta para Deus, não estavam entendendo nada, que a oferta estava diante deles, Jesus. Sumo sacerdote, o supremo, que deveria entender, inclusive na metáfora e na simbologia, de que o sumo sacerdote representa a própria figura do Cristo mediador, também não. Os anciãos também não. Então, irmãos, a incredulidade é um caminho aberto para a maldição. Jesus diz, nunca mais haja frutos em ti. Segundo, Jesus tem expectativas quanto àqueles que são chamados pelo Evangelho. No verso 19, quando ele fala assim, aproximando-se dela, da figueira, e não tendo achado senão folhas. Essa expressão, irmãos, nos faz pensar que Jesus é aquele que tem olhos sobre tudo e sobre todos, ele tem olhos sobre as nações, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida de maneira bem particularizada. Cada um de nós, não há como fugir. Davi diz isso no Salmos 139. Para onde fugirei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde eu fugirei do teu espírito? Irmãos, nós não temos como fugir de Deus. E Deus sabe até que ponto nós estamos frutificando para Ele ou não. E nesse caso, Israel não estava frutificando para o Senhor, a despeito do Senhor Jesus ter expectativas, aproximando-se dela, não tendo achado senão folhas. Queridos, da mesma forma que Jesus foi ao templo, ele foi esperando achar judeus orando, e não achou. Ele não achou judeus lendo as Escrituras, ele não achou. Ele não achou judeus adorando e trazendo as suas ofertas para ele, para Deus, ele não achou. Mas ele encontra toda a estrutura do templo, mas o lugar havia se transformado num lugar ameaçador. Não havia ali ex-salteadores, havia salteadores. Não havia ali ex-cambistas, havia cambistas. Não havia ali um lugar de transformação. Porque, irmãos, não tem outra coisa que transforma a presença, a vida do homem do que a presença de Deus. Não é a psicologia, a filosofia, as ideologias, é Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito, importa-vos nascer de novo. É Ele que nos transforma, é Ele que muda. E aqui, quando ele vai ao templo, ele não vê nenhum tipo de transformação. É como se Jesus olhasse para aquele lugar e falasse, para que está servindo isso? Para que serve o templo? Para que serve o ofício sacerdotal? Para que serve os escribas? Para que serve os anciãos? Para que serve? Não estão servindo para nada. Para que serve essa figueira se ela só tem folhas e ela deveria produzir frutos para alimentar o povo e abençoar a quem tem fome? Mas essa figueira não tem fruto nenhum. Percebe, irmãos, o quanto Jesus está mostrando, através dessa história, desde a sua chegada a Jerusalém, que havia uma indiferença para com ele, e aí os pequeninos observaram aquelas pessoas humildes que reconheceram que estavam doentes, que estavam carentes, elas receberam a graça, receberam a bênção.
mas escribas, fariseus e anciãos questionando. Não havia como não se indignar com o que havia se transformado aquele lugar. Era um lugar de oração, de transformação, transformado em covil de salteadores. E ele também enfatiza, queridos, algo interessante. Ele enfatiza o exercício da fé. Jesus nos ensina que no exercício da nossa fé, precisamos ir além do conhecimento e da forma do culto dos sacerdotes e escribas, e que somente assim grandes coisas podem acontecer. Verso 22, no decorrer da descrição, diz assim, também enfatiza a importância da fé e da oração. Na conversa, nas orientações com os discípulos, ele fala, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não fareis o que foi feito a esta figueira, mas a este monte, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas a este monte, se disseres, ergue-te a ti aqui e lança-te no mar, e tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. A igreja, o templo, era chamado casa de, mas foi transformado em covil de salteadores. Agora Jesus está voltando no tema, fé e oração. Duas coisas importantes para quem quer ser de fato cristão, fé e oração. Não existe cristão sem fé, a fé salvadora em Cristo Jesus. E não existe comunhão profunda se não tiver vida de oração. Então, a maneira dos escribas verem a Cristo era limitante. Eles tinham a letra, mas não tinham a devoção. Limitante. Os sacerdotes viam a Cristo como um profanador, um blasfemador e não Messias. Ele blasfema porque ele perdoa pecados, porque ele cura, ele faz sinais, ele é um blasfemador. Não o viam como Messias. Mas nenhum nem outro estavam certos. Nem os escribas e nem os sacerdotes. Ambos estavam com os olhos vendados e, como representantes de Israel e do sacerdócio, não enxergavam o ungido de Deus na sua frente. Jesus havia quebrado paradigmas e eles continuavam nas obras da lei. E quando Jesus era a própria manifestação da graça de Deus. Jesus era a encarnação da graça na frente deles. E eles estavam focados na lei, no Antigo Testamento, na antiga dispensação. Olhos vedados. A religião deles não prestava para nada. É duro dizer isso. Mas o judaísmo, naquele contexto, em relação à salvação, não prestava para nada, porque eles estavam finados nas obras da lei. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Patriarcas. Promessas. Lei. Obras da lei. A graça estava diante deles, eles não viram. Não reconheceram. O evangelho estava diante deles, não reconheceram. Eram como que a figueira. Tinham folhas, mas não tinham fruto digno de arrependimento. Esses mesmos irmãos, principais sacerdotes, anciãos, chegavam para Jesus e diziam: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu autoridade para isso? Aí Jesus faz uma conversinha com eles, falando sobre o batismo de João. Se eles afirmassem uma coisa, eles caíam em contradição. Se afirmassem outra, caíam em contradição. As autoridades e líderes religiosos confrontavam e questionavam Jesus quanto à sua autoridade para ensinar. E Jesus lhes respondeu com uma pergunta sobre o batismo de João, que os líderes não conseguiram responder. Isso expôs a hipocrisia e a falta de entendimento deles, pois não reconheceram a autoridade divina de Jesus. Jesus é Deus. Eu e o Pai somos
Somos um. E o que mudaria a concepção daqueles homens era entender que Jesus era a encarnação da graça. Concluo, irmãos. Estamos sendo a figueira sem frutos. Estamos sendo Israel indo pela metade. Se você não for além da religiosidade, terá pouca chance de dar frutos para Deus. Que o Senhor encontre mais do que folhas em nossas vidas. Segundo aprendizado. Saibamos que Deus tem expectativas com a nossa vida. Ele mesmo falou, eu vos designei para que vades e deis fruto. Vades e deis fruto. Ele diz, dentre esses frutos, ou esse fruto, Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito, fruto digno de arrependimento, frutos que nos levem ao crescimento e à comunhão com Deus, ao aperfeiçoamento. E Jesus deseja que você viva por fé, com a confiança plena do início ao fim. Israel teve uma confiança pela metade, até o livro de Malaquias. Dali para frente, não mais. Parou. Tem pessoas que têm uma fé que fica pela metade. E o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, que se com a boca confessarmos e nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou de entre os mortos, nós somos salvos. É Ele, o Messias. É Ele, o Senhor da vida e da história. Em Israel, nem todos perseveraram na fé, houve um remanescente fiel. Um grupo menor, não a maioria, mas um grupo que permaneceu crendo em Cristo, apesar do mundo dizer o contrário. Que nós sejamos os remanescentes fiéis. Que você seja minoria. Tem um monte de gente crendo em outras coisas, tem um monte de gente não crendo, tem um monte de gente que está buscando outros deuses, outros caminhos, mas não há outro caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amém?